Fala galera do YouTube, eu sou o Tonzé, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Nesse vídeo de hoje vou falar um pouco aí sobre o jogo desse primeiro dia do Campeonato Brasileiro, do primeiro dia, ué. Ainda tem mais jogo para acontecer, mais dois jogos dessa primeira rodada que é Mirassol e Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o joinha. Eu quero pedir a vocês que estão vindo aqui dos meus vídeos que me ajuda a chegar ao 1.000 inscritos, ou é que se abater o dia 31, ou então fevereiro, que esse dois primeiros, que a gente possa chegar aí ao 1.000 inscritos. Bom, gente, vamos falar agora sobre o que interessa, para não ficar aqui demorando tanto, para o vídeo não ficar tão longo, que ainda tem algumas coisas para falar. Eu vou primeiro falar dessa rodada do começo, vou falar de alguns times que assim, vou falar de alguns times, ué, alguns times que subiu, que voltaram para a Série A. E o que eu achei dessa primeira rodada, eu de saber, cara, que eu não vi todos os jogos, ué, eu vi alguns jogos, não vi todos, tá? Mas eu acompanhei. Bom, gente, essa rodada eu vou pegar aqui o celular para ver aqui os resultados. Bom, gente, e vou dar minha opinião para vocês do que eu achei dessa primeira rodada, tá? Eu vou ver aqui e vou acabar dando minha opinião que eu achei. Para não esquecer aqui dos resultados, tá? Eu vou dar aqui uma olhada. Se eu pausar aqui, já eu volto. Bom, pessoal, voltei aqui. Vou fazer aqui alguns resultados para vocês. Bom, gente, dessa primeira rodada nós tivemos alguns jogos. O Atlético Paranaense venceu o Internacional. A Chapecoense venceu o Santos por 4-2. E o Bragantino venceu o Curitiba por 1-0. O Vitória venceu o Emo por 2-0. Tem alguns resultados. E o São Paulo venceu o Flamengo por 2-1. Bahia venceu o Corinthians por 2-1. Fluminense venceu o Grêmio por 2-1 também. E tivemos um empate, né? Por enquanto, o único empate dessa rodada foi o Atlético Mineiro e Palmeiras 2-2. Bom, gente, o que eu achei desse aqui o seu A, vamos começar falando de algum jogo. Não quero demorar muito, eu quero falar mais do jogo, por exemplo, do Palmeiras e Atlético, São Paulo e Flamengo. O Bragantino venceu o Curitiba por 1-0, um jogo que eu não vi, eu vou ser meio honesto para você, não vou dizer que eu vi o jogo, não, acabei não vendo esse jogo, mas o Bragantino ganhou. O Bragantino, eu não sei o que vai ser do Bragantino esse ano, se eu tiver que chutar, eu acho que eu ia dizer que vai brigar com a Sul-Americana, pelo meio da tabela. Curitiba vem da Série B, a gente não sabe, eu não sei o que vai ser do Curitiba, eu também não acompanho tanto Curitiba. O Atlético Paranaense acabou vencendo o Internacional brigou até o final, gente, para não cair, para quem não se lembra, para quem esqueceu, né? O Atlético Paranaense vem da Série B, acabou ganhando. Que vitória, gente, do Atlético Paranaense, perdão. Tivemos o Vitória venceu o Emo é um time que subiu, não é? Depois de muito tempo, acho que depois de 30 anos, acho que volta para a Série A. E o Vitória ganhou 2-0. Eu acho que um resultado normal, nada de surpresa, nada demais. O Fluminense venceu o Grêmio 2-1 do Maracanã. Dá para dizer que é uma obrigação para jogar no Maracanã, jogando em casa. O Bahia venceu o Corinthians por 2-1. Eu não sei, tá, gente, se o Corinthians acabou botando o time todo titular, se foi um time misto, porque vai jogar a Supercopa. É, e tivemos um resultado assim que dá para dizer, não vou dizer que foi uma surpresa, né, porque a Chapecoense jogou em casa, mas venceu o Santos por 4-2. Lembrando que o Santos estava sem Neymar e sem o Gabriel, Gabigol, depende de quem você, qual o nome que você gosta de somar. Eu acho que esse resultado, gente, por mais que o Santos não estava com todos os seus jogadores, faltando aí o Gabriel e o Neymar, tomar 4 gols de um time que subiu para a Série B, eu não sei se é um bom resultado. É claro que ainda é o começo, a primeira rodada, mas é um resultado sim para o torcedor do Santos ficar de olho, né? Realmente, eu acabei não vendo esse jogo, tá? Mas 4-2 para a Chapecoense, tomar de 4, tomar 4 gols na Sapecô, minha gente, realmente, no tempo que subiu para a Série B, ou para a Série A, perdão, realmente é um grande resultado.
Então vamos pro jogo que eu realmente quero falhar. Os dois jogos para duas partidas que eu quero falhar. Vamos falhar o de Atlético Mineiro e Palmeiras. E depois eu vou falhar de São Paulo e Flamengo. Esses dois jogos, tá, gente? Eu acabei vendo. Foram os dois jogos que eu vi. Os dois jogos que eu vi. E assim, o Atlético Mineiro e Palmeiras jogaram às 7 horas. Esse jogo começou às 7 horas horário de Brasília. Eu vi esse jogo. O que eu posso dizer, o que eu achei desse jogo? O Palmeiras começou melhor. O Palmeiras, para mim, grande parte do jogo foi melhor. Eu é à toa que o Palmeiras saiu da frente do jogo. E o Palmeiras, para mim, acho que o futebol que o Palmeiras apresentou hoje foi um bom futebol. No segundo tempo, minha gente, no segundo tempo, o treinador do Atlético Mineiro vai lá, Messi, bota escapa, botar com outros jogadores que é coeso, e o time melhora. Teve um gol anulado também do Atlético. O Atlético, mano, que o Atlético conseguiu, depois de sair atrás, conseguiu fazer o segundo gol, mas acabou tomando um empate. O que eu poderia dar minha opinião sobre o futebol desses dois times que apresentaram? Eu acho que o Palmeiras, isso é meio caro, que o Palmeiras é um time que vai brigar assim para ser campeão brasileiro e outras competições. E o Atlético Mineiro, para mim, é uma grande incógnita. Eu não sei o que vai ser do Atlético Mineiro esse ano. O Atlético Mineiro pode ser fazer uma temporada ruim, brigar para o cair, e também pode, de repente, brigar para o Libertadores, brigar para ser campeão brasileiro. Então, assim, eu acho que o futebol que o Atlético Mineiro apresentou no final do jogo, para mim, foi um futebol interessante. Do começo, o Atlético Mineiro, para mim, não jogou tão bem, mas do final do segundo tempo, do meio do segundo tempo para o final, o Atlético Mineiro melhorou bastante. Eu acho que o Atlético Mineiro tem sim condição de fazer um bom campeonato, mas eu não sei qual vai ser é, o desempenho, os resultados por esse da temporada. Bom, para não demorar tanto, que eu falei sobre outro jogo, não é? São Paulo e Flamengo. O São Paulo saiu atrás, depois conseguiu reverter, conseguiu fazer o segundo gol. O que eu achei desse jogo? Vou dar a minha opinião aqui. O São Paulo não começou, na minha opinião, bem esse jogo. O Flamengo começou melhor. Para quem é mais empolgado, poderia acertar que o Flamengo ia ganhar. O São Paulo e o Flamengo não vêm fazendo um bom campeonato estadual, mas só que o São Paulo defende o Flamengo fora do campo está muito pior. Se você for ver a situação do São Paulo financeira, situação política, é uma situação muito delicada, muito complicada. Então, o São Paulo chegou para esse jogo, realmente dá para dizer bem pressionado, muito bem pressionado com toda a questão política. E apesar disso tudo, conseguiu vencer o Flamengo. É, então, assim, o Flamengo ele conseguiu jogar bem, na minha opinião, ele jogou bem durante parte do jogo. O São Paulo melhorou e o São Paulo teve vontade, teve coragem e conseguiu ganhar. Teve aquele lance polêmico aí, e aí você que sabe se foi pênalti ou não, para mim não foi pênalti. Para mim não foi pênalti. E assim, o mau planejamento do Flamengo acabou resultando desse resultado. O Flamengo realmente, para mim, fez um planejamento muito ruim esse ano. Botou o sub-20 para jogar o estadual. Imagine se de repente não começa a ir muito bem nas próximas rodadas, no Brasileiro, espelho da Supercopa, como vai ficar? Vai adiantar o quê? Ter botado o sub-20. Então, assim, o São Paulo depois melhorou do jogo e conseguiu ganhar. Eu acho que para mim esse resultado do São Paulo foi merecido. Pelo que o São Paulo demonstrou dentro de campo, a vontade, a garra dos jogadores, então foi muito merecido. E assim, esse resultado do São Paulo, minha gente, foi um resultado, assim, na minha opinião, muito grande. Esse resultado, minha gente, o São Paulo via toda essa questão que eu acabei de falar, a questão política, a questão da pressão, veio de uma derrota de 3-1 para o Palmeiras. Foi um resultado para mim gigante. E eu acho que isso prova o seguinte: se o Flamengo não entrar prestando atenção de algumas partidas esse ano, ele pode perder sim. Perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo. E aí eu quero dar minha opinião, que é o seguinte: o Flamengo tem sido um dos melhores times do Brasil, tem sim todo o seu investimento, perdão, tem sim seu investimento, mas o Flamengo, deu um jogador do Flamengo poder estar achando que vai ser um jogo fácil, achando que o jogo já ganhou, não. Eu acho o seguinte: se você joga com o Flamengo, você tem que ter uma estratégia. É muito cara. Dependendo de qual for o seu estilo de jogo do treinador, ser contra-ataque, ser posse de bola, mas você pode jogar com o Flamengo com medo. Então,
É tanto que o Fluminense, São Paulo, consegue vencer do Flamengo porque tiveram coragem, porque tiveram vontade de jogar o jogo. E assim, eu acho que o planejamento do Flamengo esse ano foi um planejamento muito mal feito. E o é à toa que, ajustou, que acabou tendo esse resultado aí. O que eu quero dizer, que será que o Flamengo tá tudo acabado, que não vai brigar por nada? Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo tem sim tudo para fazer uma boa temporada, mas já começou já com a derrota e não sei, não é, se vai ganhar alguma coisa. Eu acho que a gente pode se iludir com esse resultado. Eu acho que o Flamengo, pelo time que tem, pode sim conseguir coisas boas este ano. Mas tem que estar assim um sinal de aeta, um sinal de muito cuidado, porque realmente não foi um dos grandes, não foi um resultado tão bom, para o Flamengo, não foi um resultado tão bom para o Flamengo e vai ser um recado que o Flamengo precisa sim tomar cuidado, precisa entrar prestando atenção e não achando que já ganhou. Então assim, eu acho que foi um grande jogo, uma grande. Talvez dá para dizer que foi uma surpresa, quem sabe o São Paulo vencer. Dá para dizer. Eu não acho que foi um absurdo o São Paulo ganhar, apesar que se for a toda a situação política, a situação financeira complicada, foi um resultado muito bom do time do São Paulo, hein? Teve jogador do Flamengo, Josinho, expulso, acho que foi reclamação, foi reclamação, e assim, minha gente, eu acho que isso daí são povo assim, um mau planejamento. São dois times que vêm mal do estadual e não vê o que vai acontecer do resto aí do ano da temporada. Indo pro jogo de mais tarde, jogo de hoje, tem dois jogos. É, vai ter Mirassol, Vasco e depois Botafogo e Cruzeiro, tá? Bom, vamos lá pro jogo do Mirassol e Vasco. O Mirassol fez uma grande temporada no ano passado. O Vasco chegou na final da Copa do Brasil, mas é um time que tem oscilado bastante. O que eu acho desse jogo? O que eu dá para dizer que pode acontecer desse jogo? Eu acho que, eu acho que o Vasco tem sim condição de ganhar o Mirassol. Para mim, o Vasco tem um time melhor que o Mirassol, mas o Mirassol conseguiu fazer um campeonato bom e por isso é importante o Vasco estar com produção, com humildade. Mas eu acho que dá sim para o Vasco ganhar esse jogo. Eu acho que pro Vasco é muito importante conseguir já começar bem o Brasileiro, até porque do meio do ano pode ter a venda da SAF, pode ter muitas coisas boas, mas eu acho que tem tudo sim pro Vasco conseguir um bom resultado hoje. Pode ser que o Mirassol ganhe, pode ser. Pode ser que o Mirassol ganhe, o Mirassol conseguiu fazer um bom ano, uma boa temporada do ano passado, hum, mas vamos ver que vai acontecer. Então vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser um jogo sim, interessante para ver, ué. E Botafogo e Cruzeiro também vai ter. São dois times que mudaram de treinador, que vão tem treinador novo, perdão. Esse jogo para o Botafogo jogar do Rio, dá para dizer que o Botafogo tem sim condição de ganhar. Eu não boto o Botafogo como muito favorito para essa partida, mas eu acho que o Botafogo, eu acho que apesar que o Botafogo não tem bom resultado contra o Cruzeiro, viu, gente? Mas eu acho que sim, que o Botafogo pode ganhar esse jogo no Cruzeiro. Cruzeiro que vem, eu acho que para esse ano com o sarrafo, com a confiança da torcida, todo mundo acreditando que o Cruzeiro vai migrar lá em cima para ser campeão brasileiro. Eu não sei, vai curtir, novo treinador, um estilo de jogo diferente, mas o jogo lá do Ito, eu acredito sim que o Botafogo possa ele vai conseguir essa vitória. Mas vamos ver o que vai dar. Bom, esse foi o vídeo. Eu como vascaíno vou ver esse jogo do Vasco. Eu acho que o Vasco pode sim conseguir um bom resultado. Mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar desse jogo. Então essa foi a minha opinião. Eu acho, gente, que ainda para dizer o que vai acontecer do resto da temporada, acho que é muito cedo. Vai ter muitas coisas para acontecer esse ano, tem Copa do Mundo. O que eu acho é o seguinte, eu acho que tem que esperar a primeira cinco rodadas para ver, mas eu acho que quem começar bem esse ano vai ser muito importante. Não estou dizendo tô dizendo que quem começar bem vai ser campeão, é isso que eu quero dizer. Mas
por ser um ano de Copa do Mundo, ter toda essa questão física, quem começar bem vai ser muito importante. Então, aqui no meio do ano tem Copa do Mundo, tem outras competições, Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores. Então, o campeonato brasileiro, para quem tiver atenção, levar a sério, começar bem vai ser sim importante. Tô colhendo aqui o seu áudio, tá? Mas essa aqui foi minha humilde opinião, que eu achei sobre essa primeira rodada, ainda vai ter os jogos. Então assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o joinha. Deixa eu botar aqui o celular. Se inscreva no canal, deixe o joinha. Se inscreva no canal, deixe o joinha. Vou dizer, diga o celular. Se inscreva no canal, deixe o joinha. Então esse foi meu vídeo, minha humilde opinião, tá? Então tô ficando por aqui, vai e fui.